Você não aguenta mais ver seus amigos repetindo como papagaios que o nazismo é extrema-direita? Já não sabe mais o que fazer para explicar como Hitler controlava a vida dos cidadãos? Está cansado de ver pessoas defendendo essas ideias com base em pesquisas do Wikipédia? Seus problemas acabaram! Vocês pediram e eu faço. Esse vídeo vai ser para explicar, provar e desenhar como o nazismo é um regime de esquerda, embora a faculdade e os estudiosos marxistas do Brasil achem o contrário, obviamente, porque são marxistas. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu vou primeiro conceituar o que é direita e esquerda, para ao final a gente colocar o nazismo ou na direita ou na esquerda com base nas informações que eu vou passar. São conceitos básicos, obviamente, dá para aprofundar ainda mais o assunto, mas para fins de entender o que é um, o que é outro, eles estão corretos e cabem perfeitamente. O primeiro item que eu quero colocar aqui nesses conceitos é o tamanho do Estado, a máquina pública, a administração estatal. A direita defende um Estado mínimo, que cuide somente das coisas essenciais, como justiça, segurança, e a esquerda defende um Estado grande, interventor, que garanta o direito das pessoas e que se meta em vários assuntos. A direita valoriza muito as liberdades individuais, enquanto a esquerda preza sempre pelo coletivo. O coletivo está sempre acima do interesse do indivíduo. Na direita, nós temos o direito à propriedade privada assegurada, onde as pessoas determinam e fazem o que elas quiserem com a propriedade que é delas, enquanto a esquerda prega a propriedade comunitária. A direita também é a favor do livre mercado, da meritocracia, enquanto a esquerda prega cotas e estatização. Esses conceitos estando claros, agora vamos analisar como foi o regime nazista na Alemanha. Ai, mas na Alemanha nazista existia propriedade privada. Isso é uma grande falácia, porque na Alemanha nazista o Estado determinava o que produzir, quanto produzir e inclusive o preço das mercadorias. Vocês sabiam que a Alemanha nazista congelou os salários em 1934? Pois é, e eles permaneceram com o mesmo valor até 1945. Uma simples venda para o exterior exigia a apresentação de mais de 40 documentos. Fica muito claro depois dessas informações aqui que eu apresentei para vocês, que na Alemanha de Hitler, os proprietários não tinham liberdade para escolher o que fazer com a sua propriedade. Era uma propriedade privada só no papel. De fato, na realidade, eles exerciam um papel muito semelhante a de um gerente. Dá uma olhadinha nessa citação aqui. A economia parcialmente descentralizada do Terceiro Reich esteve longe do modelo de uma economia clássica de mercado, na qual a eficiência é alcançada pela ação do sistema livre de preços. Quem diz isso não sou eu, é um PhD em ciências sociais. Ai, mas os nazistas receberam suporte financeiro de grandes empresários. É muito claro que isso é coisa da extrema-direita. Se essas pessoas, ao invés de pesquisar no Wikipédia, tivessem buscado outras fontes mais confiáveis, elas conheceriam um episódio chamado como Noite das Facas Longas, que ocorreu em 1934. Onde Hitler matou muitas lideranças conservadoras. Aliás, o nome do partido do Hitler era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Partido dos Trabalhadores? Pois é, ele era formado em sua maioria por operários e eles lutavam contra as grandes corporações e a especulação financeira. Aliás, esse partido deu uma vez uma palestra que se intitulava Como e por que meios o capitalismo deve ser eliminado? E Hitler mandou empresários para campos de concentração, caso vocês não saibam. Ai, mas o nazismo exterminou judeus e homossexuais. Obviamente, o nazismo teve campos de concentração e fez genocídio, isso é muito claro. O que as pessoas talvez não consigam entender é que a União Soviética, que era socialista, fazia exatamente a mesma coisa. Makes you free. The Nazi camps. Work is an honor. The Soviet camps. Na União Soviética havia perseguição a homossexuais. Eles matavam
e mandavam para campos de concentração. Até hoje na Rússia existe esse tipo de preconceito e perseguição. Inclusive, no ano passado, em São Petersburgo, a parada gay foi proibida. E quanto aos judeus, deem uma olhadinha nos trechos desse documentário que mostram claramente como Stalin perseguia judeus, inclusive extraditando eles para a Alemanha. E não sou eu que estou dizendo, são especialistas da área. Officially, Moscow portrayed itself as an epic anti-fascist fighter. Many people believed it. Many Jews fled to the USSR to be protected from Hitler. And then Stalin did something unimaginable. He rounded them up and delivered them back to the Gestapo as a gesture of friendship. Take a look at this footage again. The Soviet officer greeting his SS colleagues with a Nazi salute. The Nazi SS and the Soviet NKVD, the Stalin security police, cooperated very closely. Archive documents reveal the enormous scale of this cooperation. Lists and lists of German communists and Jews, which Soviets were delivering to the Nazis. Outra semelhança entre os dois regimes é o fato deles quererem criar um homem novo. Para o comunismo e para o nazismo, a natureza humana não é aceita da maneira como ela é. Eles querem modificar, criar uma sociedade melhor. Sempre a mesma promessa, tanto de um lado quanto de outro. You have to make the revolution, then establish the dictatorship of proletariat, and then the birth of the new man can be possible. The birth of the new man was the ultimate aim of Marxism, breeding a new evolutionary form of human being who will think, look, and act differently. But communists were not alone in this endeavor. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen und zu einer neuen Lebensform zu führen. Hitler's National Socialism was also about creating a new man. In both systems you have an ideology which has the ambition of creating a new man. That means that both systems don't agree with human nature as it is. They are at war with nature, with human nature. This is the root of totalitarianism. You find it both in Nazi. Nazi, it's an ideology based on false biology, and communism is based on false sociology. Sabia que se o Hitler fosse vivo hoje, ele também seria contra a escola sem partido? Em 1933, Hitler instituiu algumas bases para a educação. Dá uma olhadinha nesses conceitos aqui e vê se não é bem parecido com o que a gente está vendo hoje no nosso país, com essa base nacional comum curricular. Nas diretrizes para livros de história do Hitler, entre outros, ele recomendava deixar de lado a educação tradicional, uma coisa meio Paulo Freire, né? E também distorcer a história. A doutrinação não estava apenas na seleção dos conteúdos, mas também na maneira como os assuntos eram abordados. Em matemática, por exemplo, os jovens calculavam o custo de um doente mental para os cofres públicos, para poder assim justificar o programa de eutanásia nazista. Ai, mas os especialistas historiadores sempre dizem que o nazismo é extrema-direita. Obviamente, na academia brasileira, que é essencialmente marxista em todos os seus cursos, todos eles têm um viés marxista. E na história, então, muito mais. Eles vão dizer que o nazismo era a extrema-direita, mas existem outros especialistas também que não foram formados em academias marxistas. Dá uma olhadinha no que eles falam sobre o assunto. As doutrinas pelas quais na geração anterior as lideranças alemãs tinham se pautado não se opunham aos elementos socialistas do marxismo. 1 year after Lenin's death in 1924, the New York Times published a small article, which at the time went almost unnoticed.
It was about some newly established party in Germany. The National Socialist Labour Party, of which Adolf Hitler is patron and father, persists in believing that Lenin and Hitler can be compared. Who's speaking? A certain Dr. Goebbels. On the speaker's assertion that Lenin was the greatest man, second only to Hitler, and that the difference between communism and the Hitler faith was very slight. I often said that he had learnt a great deal from Marxism, from reading Marx, I mean. The whole of National Socialism is based upon it, he said, meaning doctrinally based. People keep forgetting that Nazi regime in Germany was also socialist. It was, they officially were called National Socialist Workers' Party. So it's a branch of socialism. The Soviets were international socialists, and those were, in Germany, national socialists. So it's the same thing in reality, only slightly different interpretation. Agora, mais uma prova de que o nazismo tem muito mais semelhança com o comunismo do que com o movimento conservador, dá uma olhadinha nas exigências do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Divisão de lucros de indústrias pesadas, proteção social na velhice, socialização das grandes lojas de departamento, reforma agrária e Programa Nacional de Educação, entre outros. Mas Hitler matava comunistas. O Stalin também matou muitos comunistas, meu amor. Vai dizer que você nunca ouviu falar de Trotsky? Pesquisa um pouquinho e lê, que você vai descobrir que ninguém matou mais comunistas do que os próprios comunistas. Mas se até agora, com todos esses argumentos que eu usei, você ainda não entendeu que o nazismo é sim um regime de esquerda, eu fiz um desenho para facilitar. Acho que depois dessas provas, inclusive do desenho que eu mostrei, fica muito claro que existe muito mais semelhanças do nazismo com o comunismo do que do nazismo com os conservadores. A diferença entre o socialismo de Stalin e o socialismo de Hitler é que para Stalin o socialismo era internacional e a luta de classes era entre burgueses e proletários. E para Hitler o socialismo era nacional e a luta era entre raças, a raça ariana e os judeus. Pare de acreditar nas coisas que o governo fala para você e comece a enxergar a realidade com os seus próprios olhos. Senso comum é pesquisar no Wikipédia e ficar repetindo o que todo mundo diz. Senso comum é dizer que o nazismo é de extrema direita, mas se você ler, estudar e analisar as informações com o seu cérebro, vai notar que você foi enganado durante todo o tempo que esteve na escola. Pense um pouco.